Sabe, às vezes, uma observação super do dia a dia, uma coisa que todo mundo já viu, acaba levando a uma das maiores revoluções da ciência. Hoje, a gente vai ver como um simples brilho conseguiu despedaçar a física clássica e, com isso, dar origem a um universo de ideias completamente novo. Pensa só, por que uma coisa quente muda de cor conforme vai esquentando? É uma pergunta que parece tão, mas tão simples, né? Mas ela escondia um mistério que, olha, tirou o sono dos maiores cientistas do século XIX. Eles simplesmente não conseguiam resolver. Ok, vamos mergulhar nisso. Esse brilho tem nome, é a radiação térmica, e é basicamente uma forma de energia sendo transportada. Qualquer objeto que tenha uma temperatura acima do zero absoluto está emitindo essa radiação, o tempo todo. Lá no final dos anos 1800, com a Revolução Industrial a 1000 por hora, entender como é que fornos e caldeiras emitiam calor era um problema super prático, mas também teórico, fundamental. A física da época, deveria ser capaz de explicar isso, certo? Pois é, não era bem assim. Para conseguir estudar esse problema na sua forma mais pura, mais limpa, os cientistas criaram uma espécie de ferramenta teórica ideal e deram a ela o nome de corpo negro. O ponto-chave aqui é que um corpo negro é um emissor perfeito. A radiação que ele solta não depende do que ele é feito, mas só e unicamente da sua temperatura. Isso simplificou o problema de um jeito incrível, permitindo que os pesquisadores se concentrassem na relação fundamental entre a temperatura e a luz que era emitida. E como é que se constrói um desses na vida real? Não é só pintar um objeto de preto. A solução foi genial: usar uma caixa oca com um furinho minúsculo. Qualquer luz que entra por ali fica quicando lá dentro, sendo quase toda absorvida. A radiação que finalmente consegue escapar por aquele buraquinho, bom, essa é a amostra perfeita da radiação de um corpo negro. E essa imagem mostra de forma brilhante o que eles descobriram. As medições eram incrivelmente consistentes, sem tirar nem pôr. Conforme o objeto esquentava, a cor de pico dele ia se movendo do vermelho em direção ao azul no espectro. Isso ficou conhecido como a lei do deslocamento divino. A cena do crime estava montada, os dados estavam lá, o padrão era claro. Agora, só faltava uma teoria que explicasse o porquê. E foi bem aqui que o castelo de cartas desmoronou. As melhores e mais sólidas teorias da física clássica foram colocadas à prova contra os dados do corpo negro e a falha, nossa, foi espetacular. Então, surgiram duas teorias principais. Uma delas, a de Wien, explicava direitinho a parte de alta energia do gráfico, mas falhava feio no resto. A outra, a lei de Rayleigh-Jeans, que era baseada em princípios super sólidos da termodinâmica, descrevia com perfeição a parte de baixa energia. O problema é que cada uma só contava metade da história. O problemão mesmo estava na teoria de Rayleigh-Jeans. Justamente na parte em que ela deveria se encontrar com a teoria de Wien, ela fazia uma previsão completamente absurda. Infinitamente, é isso mesmo. A teoria dizia que qualquer objeto quente deveria estar soltando uma quantidade infinita de energia na forma de luz ultravioleta, raio-x, raios gama. Se isso fosse verdade, acender uma lareira inundaria o universo com radiação mortal. Claramente, alguma coisa estava terrivelmente errada. Esse colapso total da teoria ficou conhecido de forma bem dramática como a catástrofe do ultravioleta. E não era um errinho de cálculo, não. Era um sinal de que os próprios fundamentos da física, construídos ao longo de séculos, estavam ou incompletos ou simplesmente errados. E a solução veio de um físico alemão chamado Max Planck. Ele propôs uma ideia tão bizarra, tão contraintuitiva, que nem ele mesmo no começo queria acreditar nela. O Planck era muito próximo dos pesquisadores que faziam os experimentos. Então, ele sentia na pele a frustração deles. Ele via os dados perfeitos de um lado e a falha completa da teoria do outro. A física estava no beco sem saída. Essa frase diz tudo. Planck não partiu de um princípio genial, de uma grande sacada. Ele simplesmente tentou de tudo para fazer a matemática fechar. E o único jeito que ele encontrou foi introduzir uma suposição que violava tudo o que se sabia sobre energia. Essa foi a ideia que mudou tudo. Planck sugeriu que a energia emitida pelos osciladores nas paredes daquela cavidade não podia ter qualquer valor. Ela só podia ser emitida em pedaços, em pacotinhos, que ele chamou de quanta. A melhor analogia para isso é pensar numa rampa contra uma escada. Na física clássica, a energia é uma rampa suave. Era possível estar em qualquer altura. Já na nova ideia de Planck, a energia é uma escada.
Só é possível estar no primeiro degrau, no segundo, no terceiro, mas nunca entre eles. Usando essa suposição radical como ponto de partida, Planck desenvolveu uma equação novinha em folha para descrever a radiação do corpo negro. Era um truque matemático, um ato de desespero, como ele mesmo disse. Mas ele torceu para que desse certo. E não é que funcionou. Funcionou perfeitamente. A curva que saía da fórmula de Planck se encaixou como uma luva nos dados dos experimentos. Previa tudo: a subida, o pico e a descida da radiação em todas as temperaturas. A catástrofe do ultravioleta? Puf, simplesmente desapareceu. O mistério estava resolvido. Mas a solução de Planck fez muito mais do que só explicar um gráfico. Ela acendeu o pavio de uma revolução que mudaria para sempre a nossa compreensão da realidade. Essa data é considerada o aniversário da teoria quântica. Foi o dia em que Planck, pela primeira vez, apresentou sua hipótese radical. A física nunca mais seria a mesma. Em resumo, para resolver um problema sobre como as coisas brilham, Planck teve que quebrar a própria ideia de que a energia era contínua. E esse conceito sozinho abriu o caminho para Albert Einstein explicar o efeito fotoelétrico, para Niels Bohr criar seu modelo do átomo e para toda a estranheza e maravilha da mecânica quântica que viria a seguir. A resposta para um simples brilho avermelhado revelou que o universo, num nível fundamental, é granulado, é feito de pacotinhos. Isso nos deixa com uma pergunta. Se uma certeza que parecia tão básica, como a natureza contínua da energia, estava errada, o que mais sobre a nossa realidade a gente pode ter entendido de forma completamente equivocada? A busca por essa resposta continua até hoje.